A partir de 1808, com a chegada de Dom João VI e a abertura dos portos brasileiros, a história do Porto do Rio de Janeiro se confunde com a história de uma cidade que vai crescer rapidamente. Uma cidade que iria se tornar a face mais visível do Brasil para o mundo inteiro. A vocação cosmopolita do Rio de Janeiro, destino de pessoas de diferentes origens e raças, começou a ser construída nas águas que abrigam o Porto do Rio. Foi a partir do seu porto que o Rio de Janeiro começou a tomar forma, com a cidade avançando e se espraiando cada vez mais a partir deste berço inicial. O Porto do Rio foi sendo radicalmente transformado à medida em que novas construções e tecnologias se faziam necessárias para acomodar mais e mais navios com cada vez mais carga, chegando ou saindo da cidade pelas águas da Guanabara. Porém, o crescimento urbano, a evolução da tecnologia e a economia globalizada transformaram radicalmente a relação entre cidade e porto. Novas tecnologias e métodos de transporte exigem enormes áreas para o embarque e o desembarque das cargas, as chamadas retroáreas. A necessidade de escoar e distribuir com facilidade estas cargas fez dos centros urbanos uma barreira entre o porto e a origem ou o destino das mercadorias. A cidade que cresce impede o porto de se expandir e dificulta o trânsito dos produtos que entram e saem dali. Aos poucos, a face mais visível do Porto do Rio, o Cais da Gamboa, com seus grandes armazéns enfileirados ao longo da Avenida Rodrigues Alves, foi sendo cada vez menos usado. O Pier Mauá está inteiramente desativado. As cargas seguem para os outros cais do Porto do Rio, Caju e São Cristóvão, e para o Porto de Itaguaí. E o Cais da Gamboa e seu entorno, antes o coração do rio, ficam cada vez mais abandonados e sem vida. A área portuária, que fez o rio nascer do encontro entre o mar e a cidade, se tornou uma barreira entre a cidade e o mar. E seu abandono é visível nas construções deterioradas, nos amplos espaços desocupados, nas calçadas inóspitas, nas ruas vazias, nas noites desertas. É necessário construir um projeto consistente de revitalização, em que a recuperação do patrimônio existente aconteça ao lado da renovação do espaço urbano, com novas construções. Este projeto deve trazer não só intenções, mas também as formas de viabilizar as ações necessárias. É preciso planejar e tirar do papel. É preciso refletir e agir. É preciso sonhar e tornar real. Para isso, é preciso preservar a região, ao mesmo tempo em que se rompe com os fatores que a sufocam. É isso que o Rio, Mar e Vila propõe. Preservação com ruptura, para devolver ao Rio uma área nobre que precisa voltar a viver e que tem enorme potencial para isso. As diretrizes do projeto Rio, Mar e Vila partem das rupturas necessárias para injetar vida na zona portuária do Rio de Janeiro. É preciso adiantar o inevitável e levar o movimento de carga para áreas mais apropriadas que o Cais da Gamboa. O desenho da malha viária da região vai eliminar as dificuldades de acesso e melhorar as condições de transitar por ali, a pé, de carro ou em transportes públicos. O projeto vai reaproximar a cidade do mar, ao eliminar barreiras como o elevado da perimetral, e implementar soluções viárias e de ocupação que recuperem a beleza e a importância naturais da região. Precisamos fazer com que a zona portuária volte a ser parte da cidade, e não mais uma região inóspita, isolada, de difícil acesso e sem atrativos. Ocupar áreas vazias e abandonadas de forma criativa e eficiente, ao mesmo tempo em que se recupera a identidade histórica da região e se promove a sua reabilitação. Nos primeiros séculos da colonização, a pequena praia existente onde hoje fica a Praça Mauá era chamada de Prainha. No seu entorno ficavam os limites da região urbanizada da cidade.
A região daria origem aos bairros de Santo Cristo, Gamboa e Saúde. Na região ficava o mercado de escravos, o mercado do Valongo, e a concentração de trabalhadores era intensa, desde os primórdios da ocupação urbana do Rio. Ali fermentaram influências que dariam forma à música brasileira, em especial o samba. Nas escadarias da Pedra do Sal, louvavam-se os deuses africanos em festas do candomblé. A escola de samba Vizinha Faladeira, fundada por estivadores na década de 30, nasceu no Santo Cristo e está lá até hoje. Entre os bens tombados da região estão o Jardim do Morro do Valongo, construído no início do século XX na gestão de Pereira Passos, a Igreja de Santa Rita, erguida em 1721, o Cemitério dos Ingleses e a própria Pedra do Sal. Parte do patrimônio histórico da região está em péssimas condições de conservação e deve merecer atenção especial. Uma ação coordenada e eficiente de revitalização da região pode e deve preservar a história e o patrimônio, material e imaterial, da zona portuária carioca, criando atrativos permanentes. O desafio de revitalizar e injetar vida em áreas portuárias degradadas é comum a diversas grandes cidades litorâneas do mundo. Soluções diversas foram encontradas, mas todas buscam reaproximar a cidade e o mar e fazer de áreas abandonadas um espaço de convívio e ocupação permanente. A maior lição destes exemplos é a necessidade de juntar esforços, públicos e privados, para recuperar regiões abandonadas e de grande potencial turístico e urbanístico, e desenvolver este potencial de forma sustentável e eficiente, com base nas características de cada cidade, de cada cultura, de cada porto. A proposta do projeto Rio, Mar e Vila, elaborada por uma equipe de profissionais nacionais e internacionais com experiência em projetos similares em outras partes do mundo, contempla todos os pontos necessários à revitalização da região, com base em estudos de viabilidade econômica e análises dos impactos ambiental e social. Nossa missão é criar as condições necessárias à ocupação da área por empreendimentos comerciais e residenciais, gerando um espaço fértil e atraente para investimentos na região. O primeiro passo é romper com a estagnação e estimular a ocupação dos espaços. Para isso, é preciso adotar novos parâmetros urbanísticos e novos usos para algumas áreas, como o incentivo à construção de prédios residenciais e comerciais. Para atrair investimentos para a região, é necessário facilitar e melhorar o acesso e a circulação na área. O turismo e o lazer também são pontos fundamentais para a revitalização da área. Trazem consigo a instalação de centros de convenções, hotéis, marina e o aproveitamento de armazéns e logradouros públicos hoje desativados. Além disso, será criada uma rede de integração de cunho sociocultural e esportivo a fim de facilitar a convivência entre moradores novos e antigos, contribuindo assim para uma maior inclusão social. O financiamento do projeto de revitalização da área portuária do Rio se baseia na chamada Operação Urbana Consorciada, prevista no Estatuto das Cidades, uma lei federal de 2001. Sua viabilidade financeira está ligada à própria valorização da área portuária, garantida pelo projeto urbanístico proposto. Funciona assim. O município do Rio define a criação de uma operação urbana consorciada, delimitando uma área dentro da região portuária da cidade. Investidores e proprietários, então, poderão comprar terras e certificados de potencial adicional de construção, os CEPACs, emitidos pelo município. Com estes certificados, os CEPACs, os investidores podem alterar o uso de um imóvel ou construir acima dos limites básicos previstos na legislação municipal. As receitas obtidas com estes certificados devem ser integralmente investidas no projeto urbanístico previsto pela Operação Urbana Consorciada. Ou seja,
O dinheiro pago pelos certificados vai financiar obras e melhorias que vão revitalizar a área e aumentar o bem-estar da população, com reflexos positivos para toda a cidade e que vão gerar valorização da região e retorno para o investidor. Como cada área do projeto urbanístico terá um tipo de utilização prevista, os valores dos imóveis serão diferentes de um setor para outro. Além disso, em alguns setores será permitido construir mais do que em outros. O projeto se baseia numa estrutura legal, sólida e transparente, com independência de recursos orçamentários dos 3 níveis de governo. Os recursos virão da valorização imobiliária da área e sua implantação será realizada com a participação e o apoio da sociedade civil. Um projeto que resgata o passado da cidade e aponta para o seu futuro, e que vai fazer bem para o Rio inteiro e para o Brasil também.